e eu aqui não estou fazendo julgamento de valor se o Bolsonaro é bom, se o Lula é ruim, se o outro é bom. Eu estou dizendo assim, é possível afirmar que iniciou dessa eleição uma coisa que já foi demonstrada com as urnas. O movimento antibolsonarista tomou corpo. Lembre-se lá que em 2016, eu moro em São Paulo, a minha empresa é de São Paulo, eu vi aqui o movimento antipetista com muita força. Vejam que o Haddad era prefeito, o Dória candidato a vereador, o Dória praticamente encerra o seu programa eleitoral e acaba ganhando no primeiro turno, até por uma surpresa de todos e das pesquisas, dizendo que era hora de tirar o PT do mapa e etc. Veja que já estava presente o maior partido de 2018. Qual foi o maior partido de 2018? O partido o anti-PT. Né? O maior movimento em 2018 foi o anti-PT, e como o Bolsonaro percebeu isso e construiu sua narrativa nessa lógica, muito mais que o Geraldo, que era um pouco mais ao centro, com um discurso um pouco mais equilibrado, talvez, muito mais que os outros, que o Meirelles, que os outros candidatos. Esse movimento anti-PT, que já se esboça em 2016 com muita força, tanto é que o PT acho que só elege uma capital em 2016, já estava ali, agora não elegeu nenhuma, mas já estava ali um esboço premente do movimento anti-PT, e esse movimento anti-PT foi o definidor. Né? Ninguém poderia imaginar que o Bolsonaro ia ser presidente em 16 e nem no começo de 18, cá para nós, nem no começo da eleição em 2018, todos apontavam que ele não seria. E por que ele foi? Porque ele caminhou junto a uma narrativa que era uma tendência que ele já tinha percebido e tinha feito o seu discurso para isso antes das eleições, bem antes, diga-se de passagem. Então, o que eu quero dizer é que essa eleição mostrou que esse mesmo movimento anti-PT, que foi muito alimentado por Lava Jato, que foi muito alimentado por denúncias de corrupção, muito alimentado por falta de crescimento econômico, aumento de desemprego no governo Dilma, etc. Esse movimento que desembocou em 2018, anti-PT, ele agora renasce, só que é uma espécie de anti-bolsonarismo. A tendência é qual o tamanho desse movimento. Se esse movimento anti-Bolsonaro, que já nasce, foi expresso nas urnas, tiver a mesma dimensão que o antipetismo teve em 2018, provavelmente o futuro presidente da República, as futuras bancadas de deputado, os futuros governadores vão, a grande maioria, vão navegar nesse movimento. É possível afirmar que esse movimento será maior que o antipetismo? Não é possível. Não, isso não dá para saber. O que eu quero dizer a vocês é que há um início de um movimento anti-bolsonarista na cabeça do eleitor, que deu um recado. Imagine vocês que em 23 das 26 capitais, o candidato do Bolsonaro perdeu a eleição. Isso não é um dado qualquer, né? Isso não é um dado qualquer. Ele tem força? Tem. Ele pode ser presidente? Pode. Ninguém está dizendo isso. Mas há um movimento, há uma tendência expressa pelo eleitor nas eleições de 2020, que é um certo cansaço dessa confusão política, dessa briga eterna política, desse extremismo. São esses valores que o Bolsonaro carrega, que de certa forma o eleitor de 2020 foi para as urnas para dizer: eu quero um pouco mais de paz, eu cansei um pouco dessa confusão completa a todo momento. Eu estou um pouco cansado dessa briga, é como se fosse uma briga diária, sempre uma discussão política a todo vapor. O eleitor foi dizer: olha, eu não sei, isso eu não... ganharam alguns, ganharam, eu não estou... Mas há uma demonstração já nítida de um cansaço com o Bolsonaro. A grande dúvida é qual o tamanho desse movimento anti-Bolsonaro. Será grande? Será pequeno? E como ele vai se adaptar a ele. Mas essa é uma das variáveis. Apostaria com vocês que essa é o primeiro, se a valorização da política como um primeiro elemento, que é o tema dessa nossa aula 1, aponta um dos caminhos. Um dos caminhos é
o movimento anti-PT, o anti-Bolsonaro. Quer dizer, o movimento anti-PT ainda é forte, né? Haja visto os resultados que a eleição mostrou, mas há um impacto grande para as próximas eleições desse movimento anti-Bolsonaro. Por isso que esse processo de valorização da política, de prefeitos mais experientes, candidatos mais experientes, tá certo? Somado a isso, esse anti-bolsonarismo, esse movimento, se o movimento anti-PT era oxigenado pela Lava Jato, pelas denúncias de corrupção e pela crise econômica, que a Dilma não soube dar respostas concretas, o movimento anti-bolsonarista vai crescendo por cansaço do extremo, pelo fim do impacto do auxílio emergencial, quer dizer, daqui a alguns 2 meses nós vamos tentar, vamos ter a dimensão disso, isso ainda os economistas não conseguem, mas evidentemente que o fim do auxílio emergencial desembocará numa ampliação desse movimento antibolsonarista, ou seja, da rejeição do presidente. Na capital, o Ibope mostrou na sua última pesquisa do ano passado que o Bolsonaro já atingia níveis de 17% de ótimo e bom. Isso é muito ruim para um presidente, quer dizer, chegou lá a patamares de Dilma e, dependendo do caminho dos próximos meses, pode chegar a patamares de Temer, né? E como a pandemia trouxe para si, esse é o mote das nossas próximas aulas, como a vacina e a pandemia vão influenciar em 2022 ainda, essa preocupação com o negacionismo constante do Bolsonaro. Então, essas variáveis, o impacto do auxílio emergencial, o cansaço do extremo, o cansaço dessa discussão política a todo momento, né? O cansaço da falta de política pública, de pragmatismo, de resolução de problemas reais das pessoas, tem causado a perda de popularidade. E a eleição de 2020 revelou que o Bolsonaro perdeu essa popularidade. Pode recuperar? Pode recuperar. Está muito longe ainda de 2022, mas a tendência é que é sustentável esse movimento anti-Bolsonaro. Como nós não temos muitas perspectivas econômicas de mudança até 2022, pode melhorar, pode vir a vacina, pode vacinar todo mundo, pode ser, mas quer dizer, esse ano vai ser um ano, se tudo der certo, de recuperação dos índices de 2019. Né? Então, imaginem vocês que nós vamos entrar em 2022 ainda com a economia tentando recuperar as perdas para chegar até os indicadores de 2021. E, ao mesmo tempo, mantidas as condições que estão estabelecidas, a tendência é que esse movimento antibolsonarista possa ter o mesmo papel que ele teve o movimento anti-PT em 2022 e 2018. Então, fica aqui essa primeira colocação, e não é que eu goste, ou que eu odeio, ou que eu converse, ou que eu ame o Bolsonaro, é uma constatação. O Bolsonaro sai das urnas com uma perda de popularidade. O que tem para vir pela frente nos próximos meses deve acentuar isso. Não há perspectivas de crescimento econômico, e fora tudo isso, tem esse cansaço desse modelo de fazer política sempre na guerra, sempre na discussão. Então, as narrativas da centralidade tendem a ter mais forças em 2022. Por isso que eu estou dizendo, quer dizer, não é para você virar antibolsonarista ou aderir ao bolsonarismo. Vai dizer, as narrativas de centralidade tendem, as lideranças que apontarem a política como um caminho, as lideranças que apontarem a centralidade, a estabilidade, o processo mais seguro, tenderão a avançar. Se o clima de 2016 revelou que segurança e antipolítica e antissistêmica seriam as variáveis de 2018, 2020 revelou, nesse primeiro tópico nosso, que 2022 tende a ter uma ressignificação da política, uma valorização das estruturas um pouco mais tradicionais, como partidos políticos, de lideranças que fazem articulação e constroem o processo político, e mais do que isso, que apontem caminhos longe dos processos polarizantes que levaram e que foram vitoriosos em 2018. Tá? Então, o clima de opinião que vimos em 2018 e já estava colocado em 2016, que era esse, né, extremismo, antipolítica, segurança, corrupção, vai ser
completamente diferente em 2022. E aí é a hora de você, que é uma liderança, começar a repensar a sua narrativa, o seu significado nas redes, o seu posicionamento, porque o processo de valorização da política exigirá dos candidatos em 2022 mais conteúdo, mais conhecimento, a entender os novos temas e os novos anseios que estão na cabeça desse eleitor para se posicionar, para se colocar. Se aquela guerra que era fácil, era só eu fazer um vídeo contra você que eu já crescia, você fazia um contra mim, quer dizer, essa política é como se fosse um duelo eterno de futebol, que não exige muito conteúdo, exige lacração, é apenas falar mal do outro e o outro falar mal de si, isso já perdeu espaço na eleição municipal, no clima. Então, o que passa a ganhar espaço? Passa a ganhar espaço a valorização da política como um instrumento de diálogo, da construção, de ouvir os diferentes, a construção de apresentar propostas mais sólidas, de entender um pouco como construir, de passar uma certa experiência no processo político e etc., devem ser os grandes tópicos da eleição de 2022. Então fica aqui a nossa primeira aula desse curso sobre os impactos de 2022, os novos conteúdos e as novas narrativas, que é o primeiro conceito, é a valorização da política. Nós tendemos a chegar em 2022 em que a política não será vista, o candidato escolhido pode ser alguém fora do sistema, mas o candidato escolhido terá que fazer política. Os deputados vão poder dizer, olha, eu faço política, eu converso com as outras forças, eu ouço os segmentos da sociedade. E, paralelamente a isso, quando a política se valoriza, cresce o movimento anti-Bolsonaro. Então, essas duas tendências devem se concretizar para as eleições de 2022. Ou seja, o movimento anti-Bolsonaro e o movimento antipetista vai continuar, mas o movimento anti-Bolsonaro tende a crescer e aí tem que avaliar dentro do seu posicionamento estratégico, dentro da sua ideologia, aonde você vai se encaixar, mas ele deve ser um movimento definidor da eleição. E segundo, a política será resgatada como instrumento de escolha. O eleitor não vai sair de casa nas eleições de 2022 e falar, eu quero matar um político. Ele pode até não ir votar, mas ele vai escolher gente com alguma capacidade política. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Até a próxima!